Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre a nova ordem mundial, sobre o processo da implantação desta nova ordem e sobre o papel desta pandemia para a configuração final nesse processo de implantação desta nova ordem. Então, para nós entendermos isso, nós temos que partir de dados históricos importantes. Então, eu queria dizer aqui que eu sempre me baseio em historiadores atuais que fazem um trabalho de releitura da história. E eles procuram, através de documentos, mostrar como existe muita mentira na forma como a história foi passada para nós. E eles mostram também que, através dessa releitura, nós conseguimos entender a importância e o benefício da Igreja Católica para a civilização humana. Então é com isso que nós vamos também traçar um fio condutor de toda a história e vamos perceber que a história que nós aprendemos desde Jesus Cristo até hoje, ela está caracterizada por uma constante luta entre duas facções. E essas duas facções são originárias do judaísmo. A primeira, daqueles judeus que receberam Jesus como Messias enviado por Deus. E a segunda, que não aceitou receber Jesus como Messias. São essas duas facções que saíram lá do judaísmo, que vão dar origem a todos esses fenômenos principais que caracterizam a nossa história e que vão chegar até os eventos atuais. Então, antes de nós falarmos do movimento da instalação da nova ordem mundial, é preciso nós aprendermos o seguinte, como observa muito bem Pierre Hillard, que é especialista em ciência política e também historiador, temos que diferenciar o que é a mundialização e o mundialismo, ou globalização e globalismo. São fenômenos diferentes. O fenômeno da mundialização não é bom nem mau. É simplesmente um fenômeno natural. Quando, através do progresso da técnica, do desenvolvimento, do progresso da economia, do comércio, os países vão se interagindo e gera-se ali uma mundialização, ou seja, todo o mundo passa a ser mais interligado para o benefício das próprias sociedades. Então isso tem algumas consequências ruins, mas também tem consequências boas, por isso que nós dizemos que isso não é nem bom nem mau. Entretanto, mundialismo é mau. Porque o mundialismo, ele vai se apresentar como uma doutrina. O mundialismo, na verdade, ele é uma mística que está caracterizada por uma recusa do mistério da encarnação. Ou seja, do fato do Filho de Deus ter se feito homem. Então, o pano de fundo do mundialismo tem muitas facetas. Mas o cerne da doutrina, do pensamento, está ali desde o primeiro evento da evangelização. Acontece uma recusa na aceitação desse homem, Jesus Cristo, que era o verdadeiro Filho de Deus. E na medida em que essa sinagoga cega, que está muito bem representada ali pelo Evangelho, João capítulo 9, então na medida em que esta sinagoga cega, que se recusa a ver os sinais e as profecias do Antigo Testamento, e que se recusa a aceitar este Jesus como Filho de Deus,
ela vai começar a se organizar para impedir o crescimento do cristianismo. E como ela não consegue impedir o crescimento do cristianismo, então ela depois vai fazer um esforço para impugnar a sociedade cristã já desenvolvida. E essa impugnação da ordem cristã desenvolvida é exatamente o que nós chamamos nova ordem mundial, cuja base, cuja doutrina está caracterizada pelo mundialismo. Doutrina essa que está completamente baseada nessa leitura que eles fizeram do Antigo Testamento, contrária àquela leitura que foi executada pelos apóstolos. Então é por isso que, para entender o mundialismo, é preciso, de qualquer forma, entender qual é a correta interpretação do Antigo Testamento. Porque sempre que esta sinagoga cega vai jogar pesado para impugnar a religião cristã, ela vai se basear numa falsa interpretação do Antigo Testamento. Então é interessante que você sabe que 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, aquele grupo de 72 sábios que vivia em Alexandria, eles fizeram uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, que era a língua de praticamente todos os povos ali em volta do Mediterrâneo. Então, uma vez que você teve essa tradução para o grego, isso facilitou muito a difusão desses elementos fundamentais do Antigo Testamento, que começaram, por sua vez, a ser interpretados de uma forma mais espiritual e não daquela forma materialista como era interpretada na consciência de muitos fariseus. Então, no momento em que os apóstolos saíram pelo mundo para testemunhar o Evangelho de Cristo, eles já encontraram um terreno muito mais favorável na medida em que eles já tinham as pessoas preparadas pela divulgação deste Antigo Testamento escrito em grego. Então é por isso que a gente explica sempre que o judaísmo antes de Cristo era um judaísmo bom, que tinha por finalidade preparar a vinda do Messias. Entretanto, quando Cristo veio, nós tivemos uma facção das elites, principalmente judaicas, que não aceitaram que ele fosse o verdadeiro Messias e também não aceitaram que ele era Deus feito homem. Isso para eles foi algo inadmissível. Então é por isso que eles começaram a se organizar desde o momento em que Jerusalém foi destruída, no ano 70, e na medida em que eles foram dispersos pelo mundo, eles fazem um movimento de organizar o pensamento que eles vão desenvolver para fazer oposição ao cristianismo. Então é aqui que nós devemos entender como funciona o processo de formação desse novo judaísmo a partir do ano 100 depois de Cristo. E até o ano 500 eles vão produzir o que eles chamam de Talmud, que é toda essa tradição escrita e oral que vai dar origem à interpretação que os judeus dão até hoje para o Antigo Testamento. Uma vez rejeitando o Messias, eles vão começar a desenvolver uma doutrina que vê no próprio povo de Israel o Messias, o Filho de Deus, aquele que é o centro e o objetivo de todas as promessas. E eles vão conceber o messianismo, que não é outra coisa senão
um Messias que dá a glorificação para esse povo de Israel. Então é com essa interpretação do Antigo Testamento que eles vão desafiar todos os elementos da história para fazer oposição ao cristianismo que estava se desenvolvendo. O cristianismo, por sua vez, vai se basear na interpretação espiritual do Antigo Testamento, que é aquela que os padres da igreja vão desenvolver a partir da própria leitura dos apóstolos e que vai dar origem aos fundamentos de todos os critérios para a formação da sociedade cristã. Então você percebe, por exemplo, que na medida em que se forma a sociedade do cristianismo, a partir principalmente da aprovação dos imperadores romanos, então eles vão dar legitimidade primeiro ao poder sapiencial daqueles santos bispos e monges que interpretaram corretamente o Antigo Testamento e que faziam dar legitimidade a todos os elementos básicos do poder sacerdotal e do poder político da sociedade cristã. Então é aqui que eles vão desenvolver todas essas doutrinas que vão ser a base do pensamento da Igreja Católica. Principalmente concentradas em 3 doutrinas. A doutrina do sacerdócio de Cristo, a doutrina da Santíssima Trindade e a doutrina do poder temporal do reinado social de Cristo. Então essas 3 doutrinas formam a base da sociedade cristã e são desenvolvidas logo nos primeiros séculos através de uma interpretação que eles fazem do Antigo Testamento na lógica desse entendimento espiritual do processo de santificação de toda a sociedade pelo mistério da encarnação do Filho de Deus. Então você encontra, por exemplo, textos no Antigo Testamento, como por exemplo do Gênesis capítulo 14, que nos apresenta um sacerdote misterioso chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque vai ser o fundamento desse entendimento de que Cristo tem um sacerdócio que é anterior e superior ao sacerdócio instituído pela lei. Então eles, por exemplo, vão ler também no Gênesis capítulo 18 que Abraão recebeu a visita de 3 anjos que eram seres misteriosos de uma majestade imensa. E quando Abraão falava com eles, ele se dirigia a eles no singular, como se eles fossem um só. Então isso também é um exemplo de leituras que eles fizeram no Antigo Testamento para encontrar os fundamentos da revelação do mistério da Trindade. E eles também vão entender que todo aquele reinado e toda aquela glória que Deus prometia para Israel estava sendo transferida para o seu filho. E que o Israel carnal, ou seja, aquele povo, aquela descendência daquela raça, estava sendo agora transferido para o Israel espiritual, que era a descendência segundo o Espírito, ou seja, segundo a lógica da fé. Então, no mesmo tempo que a igreja desenvolvia toda essa doutrina, a sinagoga cega obstinava-se cada vez mais na recusa de Cristo e caíam nas maldições que estão previstas no próprio Antigo Testamento contra eles. Uma vez que dizia em Isaías, no capítulo 8, versículo 21, andarão errantes sobre a terra. Então quer dizer que eles perderam aquela condição de estarem vivendo na terra de Israel e eles foram dispersos pelo mundo inteiro. E na medida em que eles entenderam que as promessas de Deus
e os bens de Deus estão reservados, sobretudo para a raça e para o povo eleito de Israel, então eles desenvolvem no Talmud todo um código de discriminação racial e de elevação até as últimas consequências desse povo de Israel dominando todos os outros povos. E é a partir desse entendimento exagerado, materialista e desviado do entendimento original do Antigo Testamento que eles vão fazer com que a doutrina do Talmud prevaleça sobre a própria doutrina do Antigo Testamento, sendo a base do pensamento dessa nova religião que nós chamamos de Novo Judaísmo. Então você observa que quando os povos pagãos eram convertidos à fé cristã, automaticamente os reis, que eram os chefes desses povos, recebiam uma unção real que passava a ser a base da legitimidade do poder político. E é isso que é importante nós observarmos, por exemplo, no batismo de Clovis, porque Clovis era o rei dos francos. Desde que ele foi batizado por São Remígio fez a unção real, com o óleo santo. E então ele deu para Clovis um testamento. E nesse testamento de São Remígio, você tem ali tudo o que está descrito no Salmo 89. Ou seja, Cristo é o rei. E aquele que é escolhido para governar, ele vai se tornar um representante de Cristo. Por isso que ele vai ser ungido com o óleo santo. E ele vai então guardar esse testamento, ou seja, essa obrigação de agir em nome de Cristo para repelir as falsas religiões e as heresias e para preservar a justiça e a paz no seio daquele reinado. Então é com esse sentimento que ele tem que levar aquele poder temporal, que está, por sua vez, legitimado pelo poder espiritual. E no testamento de São Remígio estava bem escrito: no dia em que você deixar de cumprir com essas obrigações, você vai também receber todos os castigos e as maldições que estão previstos nesse Salmo 89. Então quer dizer que com isso nós vamos perceber como que as casas reais e as dinastias de todos os reis católicos no mundo inteiro, especialmente na França, eles governaram com essa perspectiva de representar Jesus Cristo. E na medida em que eles foram apostatando desse poder temporal sagrado, eles também foram recebendo as consequências, como está previsto no Salmo 89, versão hebraica, onde diz: castigarei os seus crimes com a vara. Então é por isso que nós sempre explicamos que a sociedade cristã, ou seja, a antiga ordem, ela se baseia no poder de Cristo como verdadeiro Filho de Deus encarnado, e que vai estabelecer o seu reinado social no mundo através do poder sapiencial que manifesta a inteligência e o conhecimento dos mistérios e das Sagradas Escrituras, que por sua vez legitima o poder sacerdotal que representa pelos sacramentos a atualização de todas as graças da redenção de Cristo, e que vai por sua vez legitimar o poder temporal que garante a paz e garante a conservação da verdadeira religião naqueles territórios que são santificados pela sagração e a unção real. Então tudo isso é a base da sociedade cristã, que já está baseada na própria maneira de interpretar a pessoa de Jesus Cristo, que recapitula toda a história do Antigo Testamento.
como sacerdote, como profeta e rei. Então não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem, como estava previsto em Isaías capítulo 7, para mostrar a sua filiação divina. Mas ele tem um pai adotivo, que é São José, que é o descendente legítimo da casa real de Davi. Porque era preciso que, segundo a lei, Jesus Cristo fosse o legítimo sucessor de Davi. Você percebe que naquela época, os reis que governavam não eram mais aqueles que eram da casa de Davi, mas eram reis ilegítimos. Entretanto, São José, apesar de ser um trabalhador braçal, era o verdadeiro sucessor de Davi. Portanto, ele era o rei de Israel e transmitiu esse reinado na ordem da lei, na ordem temporal, para o seu filho Jesus, seu filho adotado, que por sua vez era o próprio Filho de Deus. Então você vê a importância de São José dentro dessa concepção histórica e teológica. Esses mesmos fundamentos vão ser abalados pelas doutrinas protestantes no século XVI. Essas doutrinas protestantes, por sua vez, são produzidas pela própria sinagoga. Porque os judeus, eles vão perceber que a melhor tática para se destruir a unidade dos cristãos era inventar um sistema cristão sem essas consequências da lógica da encarnação e da interpretação correta do Antigo Testamento. Então você percebe que o protestantismo não é outra coisa senão um cristianismo inventado para interpretar de forma diferente o Antigo Testamento, porque no sistema protestante não existe uma coesão entre o Antigo Testamento e o Novo. É como se fossem duas coisas separadas. Aquilo não se desenvolveu até chegar na sua plenitude, que era Cristo. Então, para um protestante, tudo se baseia no mistério de Cristo, mas num Cristo desencarnado, ou seja, num Cristo que não traz nenhuma consequência na sociedade. Ele é simplesmente alguém que se comunica individualmente e espiritualmente com as pessoas, transmite a sua graça e faz com que a pessoa consiga chegar na vida eterna. Mas aquela religião não pode alterar as bases da sociedade, porque ela não faz a relação dessas consequências da encarnação com a devida interpretação correta do Antigo Testamento. Então é por isso que o protestantismo vai ser a base da nova ordem mundial. E ele vai se desenvolver também em outros sistemas semi-protestantes que questionam a autoridade do Papa e a autoridade dos reis ungidos. Portanto, é ali que você vai conseguir, através desses sistemas religiosos, galicanismo, jansenismo, febrionismo e outros, fazer com que aquela sociedade vá perdendo a sua coesão até nós chegarmos às revoluções. Uma vez que nós chegamos às revoluções, então nós entramos já numa outra fase mais adiantada do mundialismo. Uma vez chegando nessa fase das revoluções, nós temos todo o século XIX que trabalha ostensivamente para a destruição daquele poder político ungido de forma sagrada para desempenhar um poder temporal em nome de Cristo. E nós vamos substituir o poder político em nome de Cristo por um poder político em nome do povo. Veja aí o processo. Então eles vão concluir o processo por guerras mundiais no século XX que consigam alterar definitivamente a estrutura geopolítica da Europa e a estrutura final desse movimento em torno da instalação da nova ordem.
Então é por isso que nós percebemos que nesse processo de demolição da civilização cristã, as duas guerras mundiais foram como que uma fase de acabamento para chegarmos à última fase, que deveria ser implantada com o auxílio de uma religião mundial. Então agora nós vamos explicar o que representa essa religião mundial e como ela pode ser implantada com a própria estrutura da antiga Igreja Católica. Vejam bem o que aconteceu. Em La Salette estava profetizado que o anticristo nasceria da união de um bispo com uma religiosa hebraica. Mesmo que nós possamos interpretar isso do ponto de vista mais literal, nós devemos perceber que aqui está a chave do entendimento da nova igreja que vai preparar o caminho para o anticristo. Essa nova igreja, ela nasce necessariamente da união da sinagoga rebelde, que é aqui representada por essa religiosa hebraica, com um bispo, ou seja, com o poder sacerdotal católico. Uma vez que você tem a união dessas duas vertentes, você vai criar o que nós chamamos de maçonaria eclesiástica. Essa maçonaria eclesiástica é um conjunto de membros que vão fazer parte da alta hierarquia da igreja e que vão trabalhar principalmente a partir do fim do século XIX para organizar uma hierarquia em torno dos ideais do mundialismo. Então o que aconteceu foi que na eleição de João 23 em 1958, nós temos ali um fato novo. Qual que é esse fato novo? É a eleição no cargo de Papa de uma pessoa que estava num alto grau desta maçonaria eclesiástica. Essa pessoa, como nós já explicamos outras vezes, ela não vai receber o papado no sentido espiritual, mas ela vai ocupar o cargo de Papa. E com esse cargo de Papa, atuando ali como se fosse um Papa da Igreja Católica, essa pessoa vai conseguir organizar todos os elementos para fazer um concílio que dê para a Igreja Católica um novo rosto, novos paradigmas e uma nova orientação. Esse concílio, que nós chamamos Concílio Vaticano II, portanto um concílio inválido, é a base, é o fundamento de toda a estrutura dessa nova igreja que vai guardar aparências de catolicismo, que vai guardar certas coisas semelhantes ao catolicismo, mas que tem por objetivo principal estabelecer a nova ordem mundial e preparar o governo do anticristo com a soberania desta sinagoga rebelde, que foi, durante todo o fio condutor da história, opositora ferrenha aos dogmas da Trindade e da divindade de Cristo. Então é por isso que Monsenhor Viganò, nessa sua carta de 3 de março, ele vai dizer exatamente isso, que Roncalli era aparentemente um homem bom, mas escondia uma mente envenenada pelas doutrinas combatidas por São Pio X e hostilizadas por Pio XII. Então foi justamente esse homem, quer dizer, um lobo com pele de cordeiro, que assume de forma ilegítima o trono do Sumo Pontificado em 1958 e que vai dar origem àquilo que nós chamamos de Igreja Conciliar. Ele é o pai fundador dessa nova igreja e é ele que vai dar os primeiros delineamentos para essa nova ordem mundial dirigida no âmbito religioso. Então isso é muito importante, porque nós devemos compreender bem
que a sinagoga rebelde, que passou a comandar todo o sistema político e todo o sistema sapiencial, ainda tinha dificuldade de implantar a nova ordem porque ela não era possuidora do sistema religioso, que continuava nas mãos da Igreja Católica com toda a sua força no mundo inteiro. Desde o momento em que, através de Roncalli, membro da maçonaria eclesiástica, eles obtiveram o poder, então eles começam a eclipsar a Igreja Católica, fazendo aos poucos um processo de transferência de todos os valores do catolicismo para os valores desta religião conciliar maçônica e mundialista. Então você percebe que Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, ele vai dar mais um passo nessa direção. Ele vai dizer, por exemplo, que só uma colaboração mundial com um fundo comum econômico seria ao mesmo tempo símbolo e instrumento que permitiria superar as rivalidades estéreis e estabelecer um diálogo fecundo e pacífico entre todos os povos. Depois ele dizia também que no seu discurso em Nova York para as Nações Unidas, ele preconizava a necessidade desta nova ordem, inclusive perguntando: quem não vê a necessidade de chegar assim, progressivamente ao estabelecimento de uma autoridade mundial em condições de agir eficazmente no plano jurídico e político? Ora, isso foi levado também numa outra dimensão através de João Paulo II, e quando nós chegamos no pontificado de Bento XVI, nós temos ainda mais um passo para essa implantação. Por isso que é preciso que as pessoas se conscientizem que nós não podemos colocar a nossa esperança em Bento XVI como se ele ainda fosse um papa que estivesse em oposição a Bergoglio para restaurar o catolicismo. Ao contrário, ele já fazia parte de todo esse esquema que já estava numa situação de vantagem em relação ao começo estabelecido por João XXIII. E é por isso que Bento XVI afirma no seu livro Teoria dos Princípios Teológicos que de todos os textos do Vaticano II, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, juntamente com a Constituição sobre Liturgia e com o Decreto sobre Ecumenismo, foi aquela mais difícil e também mais rica em consequências. Ele diz ainda: se buscarmos a compreensão do texto, podemos dizer que a Gaudium et Spes é uma revisão dos sílabos de Pio IX. E é, de certa forma, um contrassílabos. Porque ali, na medida em que os sílabos condenava todos os erros modernos, como o panteísmo, naturalismo, etc., a Gaudium et Spes, segundo Bento XVI, representa uma tentativa de reconciliação oficial da Igreja com o mundo, tal e qual ele se tornou após 1789. Então quer dizer que para Bento XVI, a Gaudium et Spes era realmente uma tentativa de assumir todos aqueles valores, portanto, do mundialismo, que foram implantados a partir da Revolução. E é por isso que nós lemos nessa mesma Constituição o seguinte: eis a razão porque este Sagrado Concílio, proclamando a sublime vocação do homem e afirmando que nele está depositado um germe divino. Olha que estranho. Que nele está depositado um germe divino. Oferece ao gênero humano a sincera cooperação da Igreja, a fim de instaurar a fraternidade universal que a esta vocação corresponde. Então é uma frase aqui que nós podemos dizer que vai resumir bem os ideais da Revolução e da Nova Ordem.
E na primeira mensagem de Natal, que Bento XVI fez, em 2005, ele diz o seguinte: o povo de Israel, por causa da sua eleição, sentia-se de modo particular filho de Deus, adotado por Deus. Uma vez que o rei era a personificação daquele povo, a sua entronização era vivida como um ato solene de adoção por parte de Deus, no qual o rei ficava, de certo modo, envolvido no próprio mistério de Deus. Então aqui ele está comentando o Salmo que fala, eu hoje te gerei, para dizer que o rei em Israel era como que, de certa forma, a personificação do Filho de Deus. Mas da maneira como ele apresenta essa interpretação, nós podemos dizer que ele está muito mais próximo de uma leitura do Talmud do que desta leitura que a igreja fez do Antigo Testamento, dando realmente uma noção de que Filho de Deus e representação do rei como adotado por Deus só podem existir na medida em que eles estão referenciados com Jesus Cristo. E em outra ocasião, em 2009, na sua encíclica Caritas in Veritate, Bento XVI também propõe o governo da economia mundial para sanar as economias atingidas pela crise, de modo a prevenir o agravamento da mesma, e em consequência de maiores desequilíbrios, para realizar um oportuno e integral desarmamento, segurança e para alimentar a paz, para garantir a salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios. Então ele diz, para isso tudo, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. E essa autoridade já era delineada pelo meu predecessor, o beato João 23. E diz ainda, a referida autoridade deverá regular-se pelo direito e ater-se coerentemente aos princípios da solidariedade. Então é interessante aqui que ele transfere os princípios que eram antes baseados no reinado social de Cristo e agora ele coloca os princípios na solidariedade. Então não é à toa que Bento XVI, ao renunciar, dá margem para um sucessor nessa lógica desta nova igreja que vai elevar até a plenitude todos os princípios que eles preconizaram com esta sociedade moderna e com esse fenômeno de mundialismo e de instalação da nova ordem mundial. Então, em setembro de 2019, Bergoglio vai inaugurar ali, na Praça de São Pedro, uma estátua, uma grande imagem com vários componentes representando diversas pessoas e diversas classes sociais, e na frente, conduzindo essa barca, conduzindo esse grupo, como guia de toda a civilização, você tem um rabino que leva 2 malas na mão, ou seja, a tradição oral e escrita do Talmud e a tradição oral e escrita da Cabala. Então é esse rabino com essas tradições e com essas doutrinas que vai ser o condutor da humanidade. De um lado a mulher grávida, de outro lado uma outra mulher com o seu véu. Ambas representam sempre o cristianismo e o Islã. E ali você tem toda a humanidade que vem atrás para acompanhar essa nova ordem mundial. E é por isso que Monsenhor Viganò também vai dizer nesta carta de março deste ano que Jorge Mário Bergoglio foi escolhido pela máfia de São Galo para demolir os últimos vestígios que sobravam da Igreja Católica. E ele é que vai
fazer essa transição do que restava de Igreja Católica, ainda, pelo menos, tendo a possibilidade de existir na Igreja Conciliar, e vai dar a introdução para esta nova Igreja Universal que eles estão agora em processo de instalar. Então nós podemos dizer que a Igreja Bergogliana, ela é uma fase de transição entre a Igreja Provisória, que é essa Igreja Conciliar, e a Igreja Universal, que vai se instalar em breve. Mas é aqui que entra a pandemia. A pandemia é a última tática, é o último meio que eles estão usando para fazer com que se conclua todo esse processo. Então nós temos que entender também a importância da pandemia nesse processo. Então aqui, recentemente, numa entrevista ao jornal La Stampa, no dia 14 de março, foi perguntado a Bergoglio como nós podemos enfrentar a pandemia. E ele respondeu assim: procuremos não nos fechar em nós mesmos. Ao invés disso, edificando uma nova ordem mundial, baseada na solidariedade. Tá vendo aqui, ó? O princípio sempre é a solidariedade. Não mais o reinado de Cristo, nem a glória de Deus, mas a solidariedade. E com a solidariedade nós vamos estudar novos métodos para destruir a prepotência, a pobreza, a corrupção. Esses são os nossos inimigos. E assim todos juntos, cada um da sua parte, sem delegar aos outros responsabilidades, poderemos trabalhar contra a injustiça e trabalhar para oferecer médicos para todos. Então cada um vai morrer em paz, porque vai ter um médico ali do lado, analisando a pessoa. Assim, praticando e manifestando toda essa coesão, poderemos nos levantar. Então você veja como ele faz essa ligação da pandemia com a nova ordem mundial. Quer dizer que aqui ele fala como um político, não fala como um líder religioso mais, porque agora a pandemia se tornou a grande ameaça para a humanidade. E a religião não tem outra função senão desempenhar frentes de solidariedade contra esses inimigos do homem. Então veja que o historiador judeu Gershon Scholem, ele escreveu um livro chamado Messianismo Judaico, e ele diz que o Messias dos judeus só poderá vir através de um processo de catástrofes, revoluções, guerras, colapsos econômicos e pandemias. Então isso ele explicava no começo do século XX, e isso dá entendimento para aquele princípio maçônico que diz que a ordem vai vir pelo caos. Ordo ab caos. Então, que quer dizer que os dois aspectos do messianismo judaico é, primeiro, criar graves problemas, cataclismas e destruições, e o outro aspecto é a maneira como o Messias vai trazer a redenção para a humanidade, trazendo a cura, trazendo a reorganização e trazendo desenvolvimento e progresso econômico para que as pessoas percebam que ele é realmente o Salvador do mundo e aquele que vai dar a glória para Israel. Então, em 23 de setembro de 2012, os judeus rezaram todos juntos num grande congresso internacional deles, pedindo pela vinda do Messias. E nesse congresso eles declararam que a humanidade já estava pronta espiritualmente para receber esse dom da vinda do Messias. Então aqui a forma como a pandemia é organizada é que nós colocamos em questão. Porque o fato de que nós temos aí uma doença é algo evidente, mas a maneira como essa doença é apresentada, a maneira como os remédios, os medicamentos corretos são impedidos de chegar até as pessoas, e a maneira como eles vão impor certas soluções
restringindo as nossas liberdades, sendo que a gente sabe que isso não tem necessariamente um efeito positivo em vista da doença, é que nos traz aqui um questionamento para nós pensarmos se de fato esta pandemia não é, por acaso, uma ferramenta que está sendo usada a serviço de uma causa superior, para entronizar esse governo mundial que só vai ser aceito na medida em que nós não temos como controlar o processo dessa pandemia, a não ser por uma administração única de todos os países. E isso vai ser um pretexto para se criar esse controle de toda a população através de chips, através de toda uma tecnologia que vai permitir que as pessoas sejam literalmente controladas em todos os seus movimentos e atividades, a fim de fazer com que uma certa pandemia não se desenvolva mais. Então é por isso que Monsenhor Viganò, no seu pronunciamento de 8 de maio de 2020, ele disse algo que é muito oportuno para a nossa realidade atual, afirmando que nós temos razões para crer com base nos dados oficiais relativos à incidência da pandemia, que existem poderes interessados em criar pânico no seio da sociedade com o único objetivo de impor permanentemente formas de uma inaceitável limitação das liberdades humanas, com o controle de pessoas e de rastreamento do seu deslocamento. Esses métodos de imposição arbitrária são um prelúdio da criação de um governo mundial isento de qualquer controle. Então foi assim que Monsenhor Viganò definiu o problema desses lockdown, de todas essas atitudes que estão sendo impostas para a sociedade desde o primeiro momento em que nós nos confrontamos com o problema desse vírus, e agora nós estamos entrando numa fase mais avançada, quando eles já prevêem medidas de controle das nossas liberdades que sejam definitivas. E isso tudo foi preconizado desde o fim de 2010, quando a Fundação Rockefeller já anunciava uma eventual pandemia e dizia que ela só poderia ser contida com medidas graves de coerção das liberdades humanas, arbitrárias e autoritárias, e afirmando inclusive que mesmo depois que a pandemia fosse controlada, essas medidas deveriam continuar a acontecer. Então é por isso que nós devemos aqui concluir com essa frase de Monsenhor Viganò, desta sua carta de 3 de março, quando ele diz então que para realizar plenamente o projeto globalista, a elite não hesitará em violar os direitos fundamentais, sob o pretexto de fazê-lo para o nosso bem. Então sejamos conscientes desta verdade e façamos na nossa vida uma oposição formal a esse sistema, testemunhando até o fim a nossa adesão incondicional a Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Rei e verdadeiro Filho de Deus, nosso único Redentor e Salvador. Amém.